Nesse exercício, nós devemos, através de uma substituição de x por a vezes secante de θ, provar que essa integral ela é igual a 1 sobre 24a ao cubo, 3 raiz de 3 mais π menos 6. Para fazer isso, nós vamos ignorar a resposta e resolver a integral nos concentrando na substituição que foi fornecida, na dica que foi dada pelo exercício. Esse exercício serve como uma introdução para o tópico integração por substituição trigonométrica. Então vamos lá. Se o nosso x vale a secante de θ, isso quer dizer que dx é igual a vezes, dado que a é uma constante, derivada de secante, secante de θ, tangente de θ, dθ. Nós já trocamos a variável, nós precisamos trocar também os limites de integração. Para um x que vale a raiz de 2, segundo a nossa substituição, nós teremos a raiz de 2 igual a vezes secante de θ. Cortamos a com a, secante de θ igual a raiz de 2. Lembrando que secante é o inverso do cosseno, nós temos que 1 sobre cosseno de θ é igual a raiz de 2, o que equivale a dizer que cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz de 2. Esse valor pode parecer diferente dos cossenos de ângulos notáveis, porém, ele é o cosseno de 45 graus ou de π sobre 4, dado que, para racionalizar o denominador, nós precisamos multiplicar o numerador e denominador por raiz de 2, ficando assim, com raiz de 2 sobre 2. Sendo assim, o θ, cujo cosseno vale raiz de 2 sobre 2, é o ângulo π sobre 4. Fazendo a mesma análise para 2a, para um x que vale 2a, 2 vezes a será igual a secante de θ. Cortamos a com a. Secante de θ igual a 2, que equivale a dizer que o cosseno de θ é igual a meio. O ângulo cujo cosseno vale meio é o ângulo π sobre 3, 60 graus. Nós já temos aqui todas as ferramentas necessárias para completar a substituição ou as substituições que essa integral ela exige. Nós ficamos então com a integral de π sobre 4 a π sobre 3, dx no numerador, a secante de θ, tangente de θ, dθ, x ao cubo, que equivale a secante de θ ao cubo, ou então a ao cubo secante ao cubo de θ, vezes a raiz de x ao quadrado secante ao quadrado de θ, menos a ao quadrado. Aqui já existem algumas substituições a serem feitas, por exemplo, um termo a daqui com um daqui, ficando 2 no denominador, também cancelando uma secante com a secante do numerador. Colocando dentro dessa raiz o a ao quadrado em evidência, nós ficamos com secante ao quadrado de θ menos 1, e nós sabemos ou conhecemos a identidade trigonométrica secante ao quadrado de θ igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ, o que equivale a dizer que secante ao quadrado de θ menos 1 é igual a tangente ao quadrado de θ, portanto, nós podemos reescrever os termos dentro da raiz como a ao quadrado tangente ao quadrado de θ. Simplificamos aqui um pouco a nossa integral, que pode, claro, ser simplificada ainda mais, lembrando que a raiz de a ao quadrado tangente ao quadrado de θ é igual a vezes tangente de θ. Podemos cortar aqui uma tangente do denominador com uma do numerador, sendo que esse a ainda multiplica o a ao quadrado, e assim nós ficamos com dθ sobre a ao cubo secante ao quadrado de θ. Dado que a é uma constante, nós temos aqui 1 sobre a ao cubo, nós podemos passar esse termo para fora da integral, ficando com a integral de 1 sobre a ao cubo, de π sobre 4 a π sobre 3, de dθ sobre secante ao quadrado de θ. Lembrando que secante é o inverso do cosseno, 1 sobre secante ao quadrado de θ é igual a cosseno ao quadrado de θ. Sendo assim, a nossa integral fica a integral de π sobre 4 a π sobre 3 de cosseno ao quadrado de θ dθ. E aqui nós precisamos utilizar mais uma identidade trigonométrica. Nós temos que lembrar que cosseno ao quadrado de θ é igual a meio 1 mais cosseno de 2θ. Sendo assim, nós ficamos com a seguinte integral. Lembrando também que aqui esse termo 1 sobre 2 é uma constante, ele pode passar para fora da integral. Aliás, tem um termo 1 sobre a ao cubo que eu não coloquei ainda. Pronto, agora sim, consertado. Esse termo também pode passar para fora da integral, e a multiplicação de meio por 1 sobre a ao cubo é igual a 1 sobre 2a ao cubo. Dividindo essa integral em duas, nós ficamos com 1 sobre 2a ao cubo
primeira integral somente de dθ mais 1 sobre 2 ao cubo, segunda integral de cosseno de 2θ dθ. Essa primeira integral, um pouco mais fácil, integral de dθ é somente igual a θ, porém a segunda exige uma substituição, e aqui eu te convido a fazer esse cálculo separadamente. Integral de cosseno de 2θ dθ exige uma substituição para ser resolvida. Nós vamos chamar 2θ de u, sendo que o du é igual a 2 dθ, ou que du sobre 2 é igual a dθ, o que nos permite reescrever essa integral como integral de cosseno de u vezes du sobre 2. Lembrando que o sobre 2, ou a multiplicação por meio, pode ser feita fora da integral. E integral de cosseno de u é igual a seno de u. Aqui não vou colocar a constante apenas por simplicidade. Portanto, voltando à nossa variável original, u é igual a 2θ. Portanto, nós ficamos com meio seno de 2θ. Voltando ao passo anterior, nós temos aqui um θ que varia de π sobre 4 a π sobre 3 e temos aqui meio seno de 2θ que também varia de π sobre 4 a π sobre 3. Portanto, nós ficamos com 1 sobre 2a ao cubo, variação de θ entre π sobre 4 e π sobre 3, limite superior menos limite inferior, mais o produto dessas duas constantes, 1 sobre 4a ao cubo, multiplicação de 2a ao cubo por 2 é igual a 4a ao cubo, e a variação de seno de 2θ entre π sobre 4 e π sobre 3. Seno de 2 vezes π sobre 3 menos seno de 2 vezes π sobre 4. Aqui nós ficamos com π sobre 12. Seno de 2π sobre 3 é igual a seno de 120 graus, que equivale a raiz de 3 sobre 2. E seno de 2 vezes π sobre 4 é igual a seno de π sobre 2, seno de 90, que é igual a 1. Próximo passo, simplificar esses termos. 1 sobre 2 ao cubo vezes π sobre 12, que é igual a π sobre 24a ao cubo, mais 1 sobre 4a ao cubo, raiz de 3 sobre 2, menos 1. Lembrando que nós podemos colocar um denominador comum nesse parênteses. Raiz de 3 sobre 2 menos 2 sobre 2, claro, 2 sobre 2 equivale a 1, ficando assim, raiz de 3 menos 2 sobre 2. Portanto, nós temos π sobre 24a ao cubo, mais raiz de 3 menos 2 sobre 8a ao cubo. Precisamos agora também colocar um denominador comum, e no caso, o denominador comum ele é igual a 24a ao cubo, o que nos faz ter que multiplicar esses termos aqui por 3. Portanto, nós teremos π mais 3 vezes a raiz de 3 menos 3 vezes 2, que é igual a 6. O que bate com o enunciado do exercício. Isso é igual a 1 sobre 24 ao cubo, 3 raiz de 3, mais π menos 6.